Olá, paz e graça, meus amados. Aqui fala Manuel Israel, vosso conservo em Cristo Jesus, chamado para formar líderes e alicerçar o povo na doutrina, bem como refletir a visão de Deus. Seja bem-vindo. Se porventura já acessou este vídeo agora, eu quero lhe dizer que você está assistindo Aulas Proféticas, parte 4. Se ainda não assistiu parte 1, parte 2 e parte 3, lhe convido a assistir para não perder a ordem sequencial dos conteúdos. É sempre uma bênção contar com a sua presença. Caso você tiver dúvida no decorrer deste ensino, pode deixar nos comentários que a gente depois responde, né? É uma bênção. Ok, amados, neste ensino de Aulas Proféticas, parte 4, eu quero falar de 5 pontos principais. No primeiro ponto, quero falar sobre os 4 elementos que nos ajudam a entender o profético. No segundo ponto, quero falar um pouco sobre o tempo profético. No terceiro ponto, vamos falar um pouco sobre a divisão da mensagem bíblica ou das mensagens bíblicas. No quarto ponto, quero falar um pouco sobre a natureza da profecia. E, por fim, vamos falar sobre o movimento da profecia. Ora bem, vamos nisso. Amados, existem 4 elementos que nos ajudam a entender o profético. Eu digo a entender porque o profético é algo que está dentro de nós. O profético não está no céu, onde? Nas nuvens, não. O profético está dentro da pessoa, ok? É dentro de ti, onde o profético deve se manifestar. Então, existem 4 elementos básicos que convivem conosco todos os dias e que nos fazem entender o profético. O primeiro elemento é discernimento. O segundo é pressentimento. O terceiro é interpretação. E, por fim, percepção. Discernimento, diz a Bíblia Sagrada, é um dom de Deus que permite o homem discernir espíritos. Quando alguém estiver a profetizar, pelo dom de discernimento que você tem, você consegue perceber qual é o espírito que está a falar na pessoa. Se é espírito de Deus ou um espírito de engano. Pressentimento. Pressentimento é aquele momento em que muitas vezes nós conseguimos perceber uma coisa que está para acontecer. Parece que é algo que nos dá a conhecer, olha, está para acontecer alguma coisa. É aquele aviso que nós recebemos dentro de nós sobre o acontecimento de alguma coisa que está para ocorrer, ok? Interpretação. Interpretação é uma capacidade intelectual da mente, né, em descodificar determinadas linguagens ou coisas codificadas. Percepção. Percepção é nada mais, nada menos do que a capacidade que nós temos de percebermos as coisas conforme elas são e fazer juízo de valor sobre essas coisas, ok? Então, esses 4 elementos não é que são proféticos, não. São coisas que estão dentro de nós. Podemos considerar como dom ou dádivas, né? Como se dizer, ou habilidades pessoais, mas que nos ajudam a entender o profético. Quando você tem a capacidade de percepção, tem um discernimento, tem uma boa capacidade de interpretação das coisas, né? Você tem tido pressentimento de coisas, você já tem um princípio profético dentro de você. O que vai faltar apenas é orar mais para Deus te dar o profético na íntegra. Na verdade, você já está vivenciando o profético com esses 4 elementos que você tem dentro de si. Espero ter lhe ajudado. Bem, então vamos no segundo ponto. Vamos falar um pouco sobre o tempo profético. Muita gente diz que o tempo profético divide-se em 3 partes. Tempo presente, passado e futuro, né? Sabemos que o homem nasceu no passado para o homem crescido. Se você é crescido, você nasceu no passado. Você vive no presente e vai morrer no futuro. Então, como o tempo da vida do homem abarca o presente, o passado e o futuro, então muita gente também divide o tempo profético em 3 partes. Passado, presente e futuro. Mas, na verdade, na íntegra, o tempo profético só se encontra em duas partes, que é o presente e o futuro. Mas dizer que o tempo profético é dividido em 3 partes, passado, presente e futuro, não está errado. Mas o certo é apenas, até o futuro só, apenas o futuro. Porque quando você vai procurar a definição da palavra profeta é o quê? Vidente, aquele que vê coisas além, okay? Que vê sempre. A profecia é o quê? É uma palavra predita no futuro, que vai acontecer no futuro. Então está aí. A profecia só abarca na íntegra um tempo apenas, que é o futuro. Mas não está nada errado dizer que abarca o passado, o presente e o futuro, ok? Não está errado, mas na íntegra é apenas o futuro, ok? Que Deus lhe abençoe por isso. Vamos agora falar sobre a natureza da mensagem da Bíblia, ou das mensagens da Bíblia. Amados, quando vocês vão fazer uma análise sobre as mensagens da Bíblia, vão encontrar que as mensagens da Bíblia estão rodeadas em 4 pontos principais.
A mensagem da Bíblia, primeiro, ela é histórica. Segundo, ela é evangélica. Vamos começar assim. Primeiro, ela é histórica. Segundo, ela é evangélica. Terceiro, ela é profética. E em quarto lugar, ela é profética. Então a Bíblia em si tem a mensagem profética, ok? Profética. Portanto, se você quer uma profecia, queres se familiarizar com uma profecia, queres tanto ver uma profecia, fazer um estudo de uma profecia qualquer, você não precisa procurar mais um profeta, mas profetiza, quer uma profecia qualquer. Não. A Bíblia tem muitas profecias. N profecias que você pode encontrar. Uma vez um irmão me disse, apóstolo, eu quero ouvir Deus a falar. Tenho tanta saudade de ouvir Deus a falar. Eu lhe disse, vá na Bíblia, seleciona todos os versículos que dizem assim diz o Senhor, e você verá Deus a falar. Como é que eu consigo perceber Deus a falar? Como é que eu faço estudo das maneiras como Deus fala? É quando eu vou na Bíblia e faço esse levantamento desses versículos. Eu consigo perceber Deus a falar, ok? Que Deus lhe abençoe por isso. É uma bênção. Bem, vamos agora no quarto ponto. Vamos falar um pouco sobre a profecia. Queridos, vocês sabiam que a profecia é um anúncio? Ok, então, para quem tem carência de definição da profecia, vou te dar duas definições sobre a profecia. Primeiro, a profecia é um caminho do Senhor. Como assim? Se Deus quiser vir até você, Ele pode vir até você por meio de uma profecia. Te dá uma profecia, a profecia te encontra. Então a profecia é um caminho do Senhor, ok? Segunda definição que eu posso dar sobre a profecia é que a profecia é um anúncio. Toda a profecia é um anúncio. Olha, vamos lá ver. No livro de Gênesis, capítulo 6, estou a ler agora, versículo 3 até 22, está escrito assim, no cabeçalho, Deus anuncia o dilúvio a Noé, ok? No livro de Gênesis 18, no versículo 17 até 22, a Bíblia diz assim, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Está aí, Deus anuncia. A profecia está vindo por meio do anúncio. No livro de Êxodo, capítulos 11, versículo 1 até 10, está escrito o seguinte, no cabeçalho, Deus anuncia a morte dos primogênitos dos egípcios. Está aí, anúncio. E no livro de Êxodo, capítulos 14, versículo 1 a 14, está escrito assim no seu cabeçalho, Deus anuncia a ruína dos egípcios. Querido, se porventura ainda tens dúvida de que a profecia é um anúncio? É claro que não. Então está aí. A profecia, meus amados, é um anúncio. Quando você vai para dar a profecia a alguém, saiba que você está a ir anunciar. Então, o profeta é um anunciador, ok? Das boas novas, da palavra do Senhor, da palavra eterna do Senhor. Muito bem. Vamos agora para o quinto ponto e o último. Vamos falar sobre o movimento da profecia. Uau! Um dos pontos muito incrível, muito bom. Preste atenção, se você está a escrever, lhe convido a prestar muita atenção. O movimento das profecias, ou da profecia. Bem, é o seguinte. Primeiro, a profecia sai de Deus, que dá, de cima, sai de Deus, vem no profeta. Então, nesse caso, a profecia sai de Deus, vem no homem, ok? É o primeiro movimento da profecia, ok? A profecia sai de Deus, vem no homem, primeiro movimento da profecia. O segundo movimento da profecia, a profecia sai de Deus, Deus entrega para um anjo e o anjo vem na terra anunciar aos homens, ou a um homem qualquer, ok? Segundo movimento da profecia, presta atenção. Terceiro movimento da profecia, a profecia sai de Deus, vem a um homem profeta e que depois esse homem escreve num livro. Então, está aí os três principais movimentos da profecia. Vou repetir. Primeiro movimento, a profecia sai de Deus, vem no profeta, né? Que por sua vez anuncia os homens. Primeiro movimento da profecia. Segundo movimento, a profecia sai de Deus, Deus dá num anjo, o anjo anuncia aos homens. Segundo movimento da profecia. Terceiro e último movimento da profecia, a profecia sai de Deus, Deus dá para o profeta, um homem, e este homem escreve num livro. Escreve no livro. Então, aí estão os três movimentos da profecia. Queridos, espero ter lhe ajudado. Hoje em dia, muita gente carece de ensinos proféticos e eu estou aqui para lhe ajudar. Se você tiver dúvidas, eu vou deixar os comentários abertos para você poder deixar a sua opinião
a sua dúvida e eu amorosamente vou responder, vou satisfazer a sua dúvida, ok? Que Deus lhe abençoe, estamos juntos. Eu sou teu irmão em Cristo Jesus, ok? Podes ter aquela confiança de que podes perguntar o que você quiser ou ainda me puxar em particular para termos uma conversa, para aprofundarmos mais sobre esses aspectos. Que Deus lhe abençoe. Não hesite questionar, não hesite puxar, não hesite conversar. Estou aqui para isso. É um prazer contar sempre com a tua audiência aí do outro lado. Que Deus lhe abençoe, estamos juntos.